Oi! Olá! Esse é o Patramada Criminal! E a Mônica está cansada. Eu estou de volta, a Mônica está cansada, a Chemidit continua igual. Não, eu também tô cansada. Eu só disfarço melhor que a Mônica. É porque chegou o meu bonequinho e eu tô feliz. Diga um oi pro Mephisto. A Chemidit é a única que está maquiada, com cabelo liso, bonito. Olha, Eu eu ia... não lavo o cabelo desde domingo. Faz 3 dias que eu não lavo o cabelo, porque dói ficar no chuveiro com a perna apoiando o Mas o tempo teu marido suficiente. não te ajuda, não? Ah, eu não pedi. Ajuda, pede ajuda. Ah, gente. então você também não pode vir aqui reclamar, Renata. Não. Não, é que eu tô Desculpa. comentando que assim, meu cabelo não tá liso porque eu tive trabalho, ele tá liso porque ele está sujo. Aí ele só cai. E a maquiagem é pra esconder as perebas do amendoim ainda. Se eu como amendoim, eu fico com pereba. Ontem eu comi mais amendoim, então as perebas não foram embora. E é isso, gente. Você comeu mais amendoim? É porque é muito gostoso. É aqueles amendoim que tem aquela casquinha de molho barbecue, sabe? Ai, é uma delícia! Sim, eu gosto também. E eu não consigo parar. E meu marido falou, ontem a gente ficou jogando videogame até tarde, e aí nenhum dos dois jantou. Aí ele, tem amendoim? Eu falei, caralho, ainda tem amendoim. A gente disse, Aí a gente comeu amendoim, a gente jantou um pacote de amendoim. E é isso. E estamos aqui, ó. Isso, gente, esse podcast é feito por gente fina, sofisticada. Depois eu vou comer pipoca com manteiga derretida. Gente que tem controle sobre a vida. Sim. Entendeu? Que trabalha enquanto eles dormem. Que comemora quando chega o bonequinho do capiroto, enquanto isso tá comendo amendoim e não lavando o cabelo e tampando as perebas em vez de tratá-las. Comendo Cheetos, sabe aqueles Cheetos de queijo? Cheetos bola. Não, eu vou Cheetos comer pipoca, que é o snacks pros pobres. Qual? Pipoca. Pipoca? Não, sabe qual que é lá no Brasil? Tem o salgadinho Fofura. Gente, 100 gramas de alegria. é maravilhoso. Eu amo o Fofura. Aquele de conchinha, de presunto, é melhor que Fandangos. É mesmo? Uma delícia. Fofura, patrocina a gente. Eu gostava de torcida também. Nossa, torcida é o clássico do boteco. Torcida não existe nada. É melhor do que com uma cerveja do que torcida. Torcida sabor pimenta mexicana, aquele verdinho, sabe? Maravilhoso. Eu gosto de cebola. Torcida. O que eu me lembro é que minha tia, que ela tem Alzheimer hoje, ela abriu um bar lá em Juru. E ela tinha aqueles ovos, ovo de codorna. Ovo de codorna. Ah, era uma delícia. Em conserva. É o clássico do bar. Esse é um podcast sobre bar, salgadinhos e cansaço. Mas também é um podcast sobre crime. Sim. E hoje temos uma história para lhe contar. Temos uma história. Hoje é a parte 2 do episódio passado, em que a Natália foi representada por esse lápis de gatinho. Exato. A gente falou no episódio passado do crime do poço. E hoje a gente vai falar de uma tragédia ainda maior que aconteceu no mesmo lugar. E é isso. Que é o incêndio do edifício Joelma. E qual que é o lugar? O cruzamento. A Natália também não sabe. É ali na 9. É um cruzamento da 9 de julho. Hoje ele mudou de nome, né? O prédio ainda existe, ele foi reformado, hoje ele se chama Edifício Praça da Bandeira. Isso na cidade de São Paulo. Em São Paulo, sim, no centro. No Centrão. centro de São Paulo. Sim. Então, a gente vai começar falando da tragédia, que vai ser a parte 2. Depois a gente vai ter um outro episódio que vai ser só dos perrengues que supostamente aconteceram lá. Mas hoje vamos falar de fatos, de tragédias baseadas em fatos, coisas que aconteceram de verdade. Não que o resto... Não, esse é um outro canal. Sigam também Trago Fatos, gente. Eles trazem fatos. Isso, toda terça de Trago Fatos. Amigos do Pod. Amigos do Pod, mas não, sei lá, depois a gente entra nesse mérito, se você acredita nessas coisas, ok, se não, não, mas vamos falar da tragédia original primeiro. O edifício Joelma, como vocês viram no último episódio, o crime do poço fez com que ninguém quisesse comprar aquela casa na 9 de julho, a casa que aconteceu o crime. Porque hoje a gente sabe melhor o que é esquizofrenia, o que é doença mental, que o cara, como toda a família dele tinha doença mental, muito provavelmente ele tinha alguma coisa também. Então, hoje a gente entende que foi um crime motivado por um surto.
Naquela época ficou o rumor de que, como o terreno da casa antigamente era um pelourinho, provavelmente alguém tinha amaldiçoado aquele terreno, algum ex-escravo, alguém que foi castigado, e que o cara foi possuído. Então ninguém queria morar lá. E aí, É o pensa, Brasil todo, nos... então, tá O amaldiçoado. Brasil inteiro, os Estados Unidos inteiro, a América Latina inteiro, tá todo mundo. Tá tudo amarrado. Eu ouvi uma fala muito boa que é que se fantasma existisse e pudesse machucar os vivos, não ia ter um branco vivo hoje em É dia. verdade. Porque o que a gente matou muita gente. Mas vamos. Voltando. Como ninguém queria ocupar esse terreno, ele foi um estacionamento por alguns anos, até que falaram, centro de São Até Paulo... parece que não tem estacionamento assombrado também. Não, total. Mas assim, ninguém queria, tipo, ficar lá, sabe? Então você larga o carro lá e vai embora. Por algum motivo, a galera se sentia melhor com esse conceito. Então, assim, dos anos 50, né? Porque o crime aconteceu em 48. Dos anos 50 até 69, era um estacionamento. Aí, uma empresa que chama Joelma S.A., que é uma construtora e incorporadora, decidiu que ia construir um prédio gigantesco lá para colocar um monte de escritório lá. Que é São Paulo, né, gente? Centro de São Paulo. Gente, São Paulo não espera você exorcizar o lugar. São Paulo tem que crescer, gente. São Paulo a gente tem que trabalhar. O barato é louco lá. E aí eles construíram, subiram o prédio super rápido. A construção começou em 69. Em 72 o prédio já inaugurou. 25 andares. Desses 25 andares, 10 eram só estacionamento. Meu Deus. Era um negócio gigante, absurdo. É, assim, 10 andares de estacionamento. 10 andares de estacionamento. E é só bem 15 São Paulo, esse tipo de coisa. E 15 dias. Era uns anos. Era 69. Era 72, né? Foi de 69, 72 ficou pronto. Em 72, São Paulo não tinha tanta gente quanto tem hoje, né? Então, 15 andares de escritório até que não era tão pouco assim. Não, era bastante. Mas em comparação que tem 10 andares de garagem. É que o estacionamento não era só para quem era do prédio, né? Se você ia só parar no centro para comprar alguma coisa, você podia fizeram? Eles não demoliram o estacionamento que estava lá antes, eles só construíram em cima. Não duvido, tá? Mas, e aí, assim, a gente já podia sentir que ia dar alguma merda, porque em 72, no ano que inaugurou o Joelma, um prédio lá perto, que chama Edifício Andraus, ele pegou fogo por uma falha elétrica. Mas foi, assim, considerado um incidente menor, porque os bombeiros conseguiram acionar um helicóptero para fazer o resgate muito rápido, e quase todo mundo foi resgatado. Foram 16 mortos no Andraus, e foram uns 300 feridos, mas feridos tipo inalação de fumaça, arranhão no corre de gente. Então, assim, você já tinha meio que um sinal de que naquela época a nossa engenharia não estava num ponto que, assim, muito preparado para fazer esse tipo de empreendimento, sabe? Ainda não tá. Ainda não tá. Mas era pior ainda. E aí aconteceu aquilo. Areia até hoje. Como é que é? Usando areia, mistura areia no cimento. Areia no cimento, é verdade. Palace 2. Enfim, aconteceu isso e aí a galera começou a comentar, né? Nossa, gente, a gente tinha que começar a rever, né? Porque as leis de incêndio, de proteção de incêndio de São Paulo... Esqueci meu microfone. Eu vi que tava baixo o seu áudio. Tá melhor agora? Agora tá. Bem melhor. Meu Deus! Ai, desculpa, gente. Eu tô... Tá tudo bem, fica tranquila. Tô com sono. Eu vou... Você vê por aqui. Yay! Muito bem. Mas pelo menos esse erro só prejudica a Mônica e eu que vou editar. Quem cagou no Joelma, cagou profundamente. E aí vamos falar disso, porque as leis de prevenção de incêndio de São Paulo, na época, ainda eram as leis que tinham sido criadas em 1930 e pouco, acho que 32. Que não estavam adaptadas para uma realidade de escritórios com ar-condicionado. E aí, o Joelma, ele seguiu todas as regulações de 1932. Em 1972. Ele seguiu a lei, gente. Ele seguiu a lei vigente no município de São Paulo. Mas é uma lei de 40 anos de... Sim. Gente, não tinha nem eletricidade em 32. Eu sei que tinha eletricidade, mas eu tô brincando. E aí, vamos lá. Agora a gente vai pra uma sexta-feira, que era dia 1º de fevereiro. 13. Não, era 1º de fevereiro, sexta-feira 1. 1º de fevereiro de 74. Nessa época,
tinha uma empresa, uma financeira que chamava Crefsul, ainda existe a Crefsul, se não me engano. E a Crefsul tinha acabado de ser comprada pelo Citibank, e o Citibank colocou um escritório nesse edifício. Tinham mais ou menos 600 pessoas no prédio. Eita. E, assim, a estrutura elétrica do prédio não era compatível nem para ter ar-condicionado. Não tinha, a estrutura deles não comportava ar-condicionado. Claro que não tinha ar-condicionado em 1932. Mas em 74 tinha em todos os andares do prédio. Tinha ar-condicionado. Nos 15 andares que não era estacionamento, tinha ar-condicionado. Eu não sabia o que tinha causado o incêndio. E aí vamos falar sobre a decoração de escritório dos anos 70. Pensa em carpete. Pensa em muito carpete. Painéis de madeira. Pensa em carpete para um caralho. Pensa em cortinas. Pensa em cortinas. Tipo, Até o papel cortinas de parede é aquele... Exato. Era feito de gasolina. Sabe, cortinas de veludo e carpetes, muitos carpetes, carpetes em todo lugar. Parece que é Natal o ano todo, tá entendendo? A decoração aí, de Natal assim, tá em cima o tempo todo. Era uma decoração pagando pau para escritório inglês e americano num lugar extremamente quente. Então, ao mesmo tempo que você tinha carpete que esquenta e cortina de veludo que esquenta, você tinha o ar-condicionado no talo, porque também tá todo mundo de terno. Então, assim, pensa na conjuntura do inferno, assim. E aí, o que aconteceu? Às 8h54 da manhã, o ar-condicionado do 12º andar deu um curto. E esse curto gerou uma faísca que acertou um dos carpetes. Um dos muitos. Um dos muitos carpetes. E, assim, o conceito de escada de incêndio, como a gente conhece hoje, não existia escada de incêndio. Não existia saída de incêndio. Todas as escadas do prédio eram forradas de carpete. Puta que pariu. Todas as escadas eram forradas de carpete. Pelo menos você não escorrega. Não escorrega mais, não? No carpete, você tinha alarme de incêndio? Não. O que aconteceu foi que um dos funcionários, ele comentou que ele viu um fogo. A galera só se ligou que estava acontecendo alguma coisa no 12º andar, e aí tem vários depoimentos, tá? Esse depoimento que eu vou contar é do Carlos Novaes. E o 12º andar bem no meio do prédio também, né? Mas é o 2º andar de escritório só. Verdade. Verdade. Então tá todo mundo pra cima, né? Isso, todo mundo pra cima. O Carlos Novaes conta, ele era gerente administrativo do prédio da Crefsul. Ele trabalhava no Citibank, foi transferido. E ele estava no 12º andar. E ele fala que ele viu o fogo, mas assim, pensa que o fogo caiu no carpete, no que ele caiu, ele começou a espalhar numa velocidade absurda, assim, uma velocidade fora do normal. E daí ele viu o fogo e tipo... Ok. Não, ele falou, gente, o prédio está pegando fogo. E aí, você imagina, no desespero, porque assim, tudo que a gente conhece hoje de treinamento de incêndio, de escada de incêndio, foi criado depois disso, por conta desse incidente. Ninguém sabia o que fazer. Então, a primeira leva de pessoas começou a correr para os elevadores. E começou a descer de elevador. Muita gente, inclusive, conseguiu sair de elevador. O problema maior foi quem estava para cima. Porque quando o fogo pegou nas cortinas, ele começou a subir com uma velocidade incrível. E o fogo vai consumindo oxigênio, né? E o fogo ia consumindo o chão e as escadas. Então, assim, em coisa de meia hora, a temperatura do prédio começou a subir, assim, a coisa de 750 graus. Era muito alta a temperatura. Nisso, logo, os elevadores pararam de funcionar. Tinham 4 elevadores no prédio. Assim, como é que se chama? O poço do elevador fica um canal de incêndio. Exato. E aí ele desliga. É uma medida de segurança que os elevadores têm até hoje. Quando a temperatura tá muito alta, ele desliga. Então, 3 desses elevadores, quando eles foram desligados, eles estavam vazios. Ai, que bom. Um desses elevadores, não. As pessoas entraram. E tinha muita gente dentro do elevador? 13 pessoas estavam no elevador. Ai, meu Deus. E a gente vai falar disso no episódio de Sobrenatural, né? No próximo. A gente vai dar destaque para essas 13 pessoas, mas essas pessoas nunca saíram desse elevador. Ai, eu não quero mais escutar essa história. Eu fiquei triste. Ai, meu Deus, imagina eu ficar preso dentro do elevador 13 pessoas. Ai, meu Deus. O forno. E tipo, ele só esquenta até você morrer cozido?
Sim. Então, na verdade, o que eles contam foi, pensa, 600 pessoas lá dentro. As pessoas começaram a se desesperar. E aí, o impulso que você tem, pelo que eu li, vocês vão ver embaixo, as fontes são todas embaixo. Eu pesquisei muita coisa, eu assisti documentário, eu li muitos artigos, tem um monte de lugar, vocês vão ver que tem bastante fonte. E tem vários depoimentos de sobreviventes. As pessoas meio que reagiam de jeitos diferentes, dependendo do preparo físico e do treinamento delas. Teve gente que o primeiro impulso, porque ficou sabendo do edifício Andraus 2 anos antes, foi subir. Então as pessoas começaram a subir pela escada para tentar fugir do fogo. O que até que das coisas foi uma das menos, porque foi no 12º andar. Você não conseguia descer pro térreo. Não. E alguém, até hoje não se sabe quem fez isso. Um desses sobreviventes conta, o Carlos Novaes, que quando ele foi tentar abrir a porta do estacionamento, que era de concreto, então que seria mais frio, alguém trancou a porta do estacionamento para ninguém conseguir descer. Eita! Então, a saída do 11º andar pro estacionamento foi trancada por alguém que ficou desesperado e quis fazer o fogo parar de subir. Provavelmente algum funcionário do estacionamento. Fechou todo mundo. Então, as pessoas não tinham por onde descer. Nisso, chegaram os bombeiros, porque ligaram. O problema é que o Brasil também não estava equipado para lidar com isso. A escada dos bombeiros só chegava até o 12º andar. Como que você constrói Gente, não construa um prédio de 25 andares se o departamento de incêndio, os bombeiros, não tem capacidade de chegar até o 25º andar. E aí, os bombeiros ainda conseguiram resgatar algumas pessoas que chegaram a tempo nas janelas. E assim, você pensa o desespero já dessas pessoas, o que é aquela escadinha de bombeiro que treme. Teve alguns sobreviventes que falam que assim, que o desespero é tanto, e aí você desce, você não tem que olhar, você desce nas costas do bombeiro, a escada vai tremendo, está no 12º andar, Ai, e os bombeiros tinham que descer uma pessoa por vez. Ai, gente, E eu que nisso, tenho medo de altura, eu ia desmaiar. eu também tenho pavor de altura, fiquei pensando. Ave E aí as pessoas começaram a Maria. fazer o quê? A correr pra cima, porque lembraram do Andraus. No Andraus todo mundo foi resgatado de helicóptero, vamos correr pra cima pro heliponto do prédio, que vai vir o helicóptero. Aí eles chegam lá, não tem heliponto no prédio. Não tinha o quê? Quem foi que pensou que tinha um heliponto? Porque o Andraus tinha. Porque todo mundo que viu, na época, o incêndio do edifício Andraus, que era próximo, chamou a atenção de muita gente e todo mundo foi resgatado pelo heliponto. Eu não sei, pouca E informação, aí, né? Eu não tinha tanta informação e foi a primeira vez que uma coisa tão pesada aconteceu assim, na história da cidade de São Paulo. E até hoje nunca aconteceu nada tão ruim quanto na cidade, em termos de número de vítimas. Em termos de incêndio também. De incêndio também. Porque o resto já aconteceu pior. É o maior incêndio em edifício comercial da América do Sul inteira. Nossa. Eita. E nisso, o que aconteceu? Alguns sobreviventes contam, por exemplo, o Carlos Novaes conta que chegou uma hora que eles começaram a subir, aí eles chegaram no 21º andar, o que eles fizeram? Eles se fecharam no banheiro, eles abriram todas as torneiras, eles fizeram as privadas entupirem para soltar a água e eles ficavam jogando água no corpo para aguentar. Nisso, ele olhou pela janela e ele viu um parapeito, tipo uma laje. E aí ele olhou para cima e ele viu que ele estava relativamente perto do teto. Nisso, já estava tão quente, isso fazia assim 1 hora que o prédio estava pegando fogo, que as pessoas começaram a pular. Eita. Sabendo que iam morrer, porque o medo de morrer queimado era tão grande e eles estavam vendo as pessoas morrendo em volta que eles acharam melhor pular para pelo menos dar para reconhecer o corpo pela roupa. Não, então, e é uma coisa mais rápida. E falam que eu vi Mas num eu dos acho que documentários. você desmaia antes, você perde Sim, se você foi queimado, mas ai, gente, eu acho que é mais a questão da fobia. Porque geralmente Um você bombeiro. eu entendo, mas assim, logicamente você morre de inhalar fumaça antes de você morrer queimado. Então, um dos bombeiros que deu entrevista num dos documentários que eu vi, ele comentou que é instintivo, porque pensa que você tá num lugar que do seu lado tá 700 graus. É instinto você ir pro lugar mais frio e você pular. Tem gente que não pensa, que você pula porque o calor é tão forte. Os bombeiros que fizeram o resgate, eles contam que eles têm aquela farda bem grossa, né? E que eles tinham que. Eles, antes de entrar, davam mangueirada para eles entrarem encharcados de água na farda. E que eles tinham que. Ainda fica mais pesado, porque é pesado pra caralho o Sim, equipamento de mas bombeiro, ainda né? assim,
a água da farda durava só um andar. De andar em andar, eles tinham que se jogar nos banheiros e se molhar de tão quente que tava. E aí esse cara, o Carlos, ele comentou que ele olhou pra fora, ele falou, olha, eu acho que eu consigo. Ele falou que na época ele era uma pessoa atlética, ele fazia exercícios. Ele falou, eu acho que eu consigo escalar de laje em laje até o 25º andar. E ele conseguiu. O que foi não só a salvação dele, mas também a salvação de muita gente, porque ele ajudou no resgate das vítimas que estavam lá em cima. E assim, muita gente que estava nos banheiros, teve também o depoimento de 2 bancários que estavam, se não me engano, foi no 20º ou no 19º andar. Eles fizeram a mesma coisa de se fechar no banheiro, e eles viram a laje. Um deles disse que ele pensou em pular, que ele foi para pular, e nisso ele viu embaixo, as pessoas ficavam com cartazes embaixo, não pulem, o socorro está a caminho. E ele tinha um colega, na época os dois tinham na faixa dos 30 anos. Ele fala que o colega dele diz pra ele, a gente não vai pular, a gente vai ficar aqui na laje. E aí ficaram 7 pessoas espremidas na laje do lado de fora por 5 horas, até o resgate vir. Ai, puta... não... E o colega dele disse que ele só não pulou junto com o amigo porque ele tinha acabado de ter filhos gêmeos. E que os filhos estavam na incubadora porque nasceram prematuros. E que ele não tinha nem conseguido pegar os filhos no colo ainda. Ele falou, não vou morrer não, eu preciso pegar meus filhos no colo. E aí ficaram os 7, tem foto, a gente vai colocar aqui. Os 7 estão encolhidos na laje e eles foram resgatados. E aí vem também o lado... Resgatados? Oi? Pela escadinha do bombeiro? Depois o bombeiro conseguiu pegar eles pela escada, assim. Ah, tá. Nisso, porque eles foram descendo, né? O bombeiro fez eles a descerem. Nisso, eles pensaram, não, gente, a gente tem que dar um jeito de chegar lá. E aí a gente vai ter alguns heróis, né, dos bombeiros e até mesmo o Comando de Operações Especiais de São Paulo foi acionado. E eles tiveram auxílio da Força Aérea Brasileira, porque tem isso também. A polícia não tinha helicóptero, nem os bombeiros naquela época. Então, a Força Aérea cedeu alguns helicópteros para fazerem o resgate das pessoas, mesmo sem ter heliponto. E aí, o que eles fizeram? O sargento, né, na época, o Augusto Caçaniga, do COI, ele pediu, eles foram ficando desesperados, e ele pediu para eles aproximarem o helicóptero o máximo possível do prédio, sem tipo, desestabilizar o helicóptero. E ele se jogou a 4 metros. Ele se jogou no prédio, não podia quebrou o assim. tornozelo. Você sabe como eles fazem quando você vai a gente no mar, por exemplo, se um barco afundar e a pessoa tiver Ele banhando joga no mar, uma corda, né? eles jogam uma corda. Não podia fazer isso, não? O pessoal que tava no Então, teto. pode jogar, mas tem que ter alguém pra pegar embaixo, né? Porque pensa que tinha um monte de gente lá em cima desesperada. Tipo, as Mas pessoas você não estavam em acha estado que de se eles pânico. jogassem a corda, alguém lá no teto pegava a corda, Sim, não? eles iam jogar a corda, 50 pessoas iam agarrar a corda e o Ah, helicóptero é ia verdade, é cair. verdade, é verdade. Então, assim, alguém tinha que organizar aquela putaria, entre aspas, sabe? Ok. E aí, esse cara teve que se jogar. E aí, o que ele fez? Ele teve que fazer uma triagem. Ele quebrou o tornozelo na queda. Porque ele pulou 4 metros. E nisso, ele começou a fazer triagem. Ele falou que ele tava, tipo, ele sentiu a dor, ele sentiu que ele tinha quebrado um osso. Outra sugestão, ele podia ter descido pela corda, que nem sabe na aula de educação física. Mas a corda não tinha suporte, ele ia ficar balançando. Você pula na corda se alguém amarrar a corda no chão. Ele ia jogar a corda e ficar gritando lá de cima, a galera ia agarrar a corda. E nada. Pode concordar que você, na sua casa, em 2021, não sabe melhor a situação que ele em 70. Eu tô São. Eu tô só tentando achar soluções pro problema. Mas já foi resolvido, ele já salvou. Sim, eu entendo, mas é o MacGyver em mim que tá sempre procurando a solução. Tá, então, mas a gente não tem 3 horas. A solução em 2021. Mas tudo bem. Você saber o que está acontecendo lá naquele dia. Se eu sei essas respostas de bate-pronto, porque eu pensei muito nisso também. Eu fiquei várias semanas pensando, mas gente... Sim. E aí o que eles chegaram nesse plano, porque alguém tinha que separar a galera, e aí ele fala que ele teve duas coisas salvaram meio que a operação. Começou a garoar, e o cara que tava lá embaixo, que escalou pro 25º andar, começou a ajudar ele a fazer triagem, porque tinha gente que tava desmaiada, e tinha gente que tava morta. Então você tinha que separar. E ele descreve, além dele, com certeza ia ser desmaiada, porque só se estivesse lá em cima naquele teto, meu Deus. Não, um monte de gente. Ó, a temperatura em cima do prédio tava por volta dos 100 graus Celsius. Em cima do prédio, Sim, tá? mas é porque o calor sobe.
Sim, mas assim, mesmo com o vento, com a garoa, tava 100 graus, então ainda lá tava bem quente. Ele teve a ajuda de quem na época era o PM Caldas, que foi o chefe da operação, que foi quem falou: alguém tem que pular do helicóptero, e ele se ofereceu. O que aconteceu? Ele pulou, ele começou a fazer a triagem, eles acharam um prédio vizinho que tinha heliponto. E aí, o que eles fizeram? Ele segurou a corda e o Caldas amarrou uma segunda corda, que deixou uma parte com ele. Ele segurou 2 cordas, uma para resgatar a galera pelo helicóptero, e a outra, o Caldas amarrou no outro prédio, e o Caldas veio de um prédio para o outro na corda, para vir para o prédio pegando fogo, para ajudar a resgatar as pessoas. Nessa, eles conseguiram resgatar mais de 300 pessoas. Que aí vinha um helicóptero, pegava a gente, ia embora. Vinha outro helicóptero, pegava a gente. E aí levaram todo mundo para a Câmara Municipal para fazer a triagem para mandar o pessoal para o hospital. E nisso, assim, eles deram uns depoimentos. Porque, meu, pra mim, esse é um ato de heroísmo, assim, que eu não fico até arrepiada de falar. Porque Sim. você imagina, ele e o cara que escalou lá todos os andares, ele foi o último a ser resgatado de helicóptero, porque ele fez questão de ficar lá até ele saber que todo mundo que ele tinha resgatado, tipo, todo mundo que tava vivo em cima do prédio tinha sido resgatado. Tanto que antes do helicóptero ir embora, os caras falaram: a gente tem que ir embora, o prédio não vai aguentar muito. Ele falou: não, eu tenho certeza que eu vi uma mulher gritar lá no fundo. Não, é impossível, é impossível. Ele falou: eu tenho certeza. Eles chegaram, tinham 3 pessoas vivas que estavam muito fracas e eles conseguiram levar essas 3. Então, assim, no total, e o Caldas conta que é uma coisa que ele nunca vai esquecer, que o Caldas ele só foi embora depois que ele contou 62 mortes lá em cima, porque ele fez questão de ter o número certo de pessoas. E aí ele conta uma coisa muito triste, foi que ele chegou em casa depois e que ele abriu a bota, tirou a roupa para tomar um banho, e ele achou dentro da bota notas de dinheiro com bilhetes de despedida, que a galera percebia que não ia ser resgatada, e eles enfiavam a nota com um bilhete de despedida para as famílias, tipo, porque tinha muita gente que sabia que não ia ser identificada. Ele conta que ele ficou 3 dias sem conseguir dormir, ele não conseguia mais dormir, ele fala que foi o episódio mais traumático da vida dele, que ele pensava nessas pessoas. E ele fala que na hora ele nem percebeu, porque ele fala que você andava e as pessoas iam puxando o seu pé, tipo. Então ele não percebeu que estavam, na verdade, colocando despedidas para ele, sabe? Então é uma coisa assim, absurda, horrível. No total, foram. E assim, foi uma tragédia que aconteceu muito rápido. À 1h30 da tarde, todo mundo já tinha sido resgatado. Foi das 8 da manhã até a 1h30 da tarde. Nossa, muito tempo. Mas assim, o prédio inteiro queimou em 5 horas. Um prédio de 25 andares ficou absolutamente destruído. Não, é horrível. Eu não tinha ideia que tinha sido essa dimensão, assim, Não, foi... não, a gente sempre ouve falar o edifício Joelma, o incêndio, mas, gente, eu não sabia que tinha sido essa dimensão, eu não sabia muito, assim, do que tinha acontecido de verdade, e eu não sabia dessas histórias, não sabia que tanta gente tinha sido resgatada. Eles estimam que no dia tinham 600 pessoas no prédio, né? Foram 187 mortes confirmadas. E esse foi o terceiro maior incêndio da história do Brasil. O primeiro foi o Circo Americano, no Rio de Janeiro. O Grande Circo Americano, né? O segundo foi a Boate Kiss, e esse foi o terceiro. E o maior incêndio em edifício habitado, né, com gente da América do Sul inteira. Nossa, gente. Então foi uma coisa, assim, absurda. Todo mundo que estava lá tem, assim... Teve gente, por exemplo, essas 3 pessoas que contaram, deram os depoimentos, né? Os funcionários, eles falaram que eles nunca mais passaram nem na frente do prédio. Que eles não têm coragem de passar na frente do prédio. Você imagina. Sim, os policiais, os militares e a galera do COI que deu o depoimento também falou que foi a pior operação em que eles já estiveram. Que é uma coisa que, assim, que ainda assombra eles. E depois que tudo isso acabou, né, foram, no total, 600 pessoas. Essas 600, 300 ficaram feridas, 187 morreram e o resto das pessoas saiu sem grandes ferimentos, sabe? E aí chega a hora de que a gente vai responsabilizar por essa putaria, né? Porque o prédio não era... o prédio não era um prédio seguro para se trabalhar de forma alguma. Quem foi o decorador que botou tapete em tudo quanto foi lugar nesse prédio? Putz, foi... O elétrico dessa situação toda.
Um ano depois que isso aconteceu, o incêndio foi julgado criminoso pela Terceira Vara Criminal de Justiça, que considerou as instalações de ar-condicionado tão precárias que os responsáveis pelo ar-condicionado e pelo prédio foram acusados de omissão, negligência e imperícia. Então, em 30 de abril de 75, o Kirill Petrov, que era o gerente administrativo da Crefsul, ele foi condenado a 3 anos de prisão. O Wolfried George, que era o proprietário da Termoclima, empresa de ar-condicionado, e o eletricista Gilberto Araújo Nepomuceno, e todos os eletricistas da Crefsul, que foram o Sebastião da Silva Filho e o Elvino Fernandes, eles receberam condenações de 2 anos de prisão cada, o que pra mim foi pouco. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. E, bem, gente, aí depois disso, obviamente, teve repercussões, assim, muita gente acredita, hoje o prédio, ele ainda tá de pé, ele chama Edifício Praça da Bandeira, e hoje é proibido você tirar foto ou chegar perto do edifício se você não for morador. Ok. Desse jeito? É proibido. Tanto que todos os Como é documentários que que eu eles vão assisti... parar alguém que tá no meio da rua tirando foto do prédio? O segurança da frente, ele pergunta se você tem permissão ou se você mora lá, e senão ele te manda embora. Mas e como é que ele vai ver todas as pessoas que estão andando pela rua, que estão tirando foto da... As pessoas, Todo ele não- mundo tá... não, eu tô só aqui falando com minha mãe no FaceTime, pronto. Então, Você- mas todas as pessoas ele não vai ver, mas se ele vê se ele vir alguma pessoa tirando, ele pode tirar ele pode proibir a pessoa de tirar foto. Não é Pode mesmo? Porque, assim... É difícil. Na calçada, eu sei porque eu fazia assessoria de farmácia, e sempre que tinha assalto, a imprensa ia lá, né? Na calçada, você pode fazer o que você quiser, mas você não pode, por exemplo, filmar dentro da loja. Isso eles podem, se isso é um eu lugar entendo, mas na privado. calçada você... Porque você... Você é pode. área pública, né? Sim, você pode, mas é que tem. Meu, depois do que aconteceu, tem um monte de explorador paranormal que quer entrar no prédio. Isso eu entendo. Eu também jogava, proibia todo É pra mundo. você proteger as pessoas que estão lá, que trabalham lá, que moram lá. É um residencial? Tem escritório e Então, residencial também. Tem as trabalha duas que mora coisas. lá para elas. Você está evitando que elas sejam assediadas por imprensa, por gente curiosa, por gente louca que fala que viu fantasma lá e que quer falar com ela e que deixa eu entrar, pelo amor de Deus, porque eu preciso, tem uma mensagem do além para você. Você precisa proteger as pessoas que moram lá de qualquer tipo de assédio. E você sabe que em qualquer situação, em qualquer prédio, em qualquer casa com essa história, esse histórico, existe muita gente curiosa, né? Igual o Cecil Hotel, que tem muita gente que vai pra lá só pra ver se eles veem alguma coisa paranormal lá. Então acaba se tornando meio que uma exploração da tragédia alheia e você tem que proteger as pessoas disso, claro. Só pra citar um fun fact, um dos bombeiros que tava no caso, porque teve os bombeiros que estavam durante, que fizeram o resgate, e os bombeiros que foram lá depois. Porque tem toda a parte de depois que o incêndio foi controlado, você tem que tirar as vítimas, né? Ele fala que ele acha que ele é em parte responsável pela fama que o prédio tem de assombrado, porque sobraram alguns caixões, e ele ficou de saco cheio da galera curiosa lá embaixo, e ele começou a atacar os caixões de cima do prédio pra assustar as pessoas. Não. Ele falou. Ouvinte do Patramada. É ouvinte do Patramada. Ele falou que ele começou a jogar os caixões vazios pra galera os sair caixões de vazios. perto. Eu pensava que ele tava Sim. jogando o caixão com... Não. Sobrou o caixão vazio. E aí ele via gente. aquela galera embaixo, querendo ver, sabe, a tragédia, os abutres da tragédia. E aí ele começou a jogar os caixões vazios pra espantar o povo. Tá certo. Então, ele acha que a parte da fama que o prédio tem de assombrado é por conta disso, desse rolê que ele fazia. Os nossos ouvintes fariam isso. Tá vendo o caixão voando? Tá assombrado, são os fantasmas. Entendo. Tipo, vai embora, sai fora! Se doa. Ai, gente, que horror. Meu Não é isso. Não, é bem pesado. Que história eu tô terrível, dando graças, Renata. eu tô dando graças a Deus que a gente gravou hoje, porque eu tava pesquisando tanto esse caso que eu tava ficando na bad de É por isso que verdade. você tava enchendo o saco da gente, né? Que horas que a gente vai gravar? Que horas que a gente vai gravar? Vamos gravar hoje? Eu acho que é por isso que eu tô com as perebas na cara, que a câmera tá vendo? É tudo zica. Não é o amendoim, é o karma desse caso aí. Essa semana nossos ouvintes vão ter que se preparar, vão ter que tomar banho de sal grosso, porque vem esse vídeo, na segunda vem o meu episódio. Então, gente, banho de sal grosso, sage, incenso, reza, o que você conseguir fazer pra se acalmar, pra tirar a energia ruim. Ai. Gente, ofensas à parte, se você gostou deste episódio, deve ter alguma coisa de errado com você.
seja bem-vindo no nosso podcast, onde tem várias pessoas que também são bem estranhas e você vai se sentir em casa. Siga a gente no Insta, no Twitter. Tá tudo aqui embaixo. Tá tudo aqui embaixo. Pátria Amada Podcast. Beijos. Boa semana. Segura essa bucha. Tchau. Radé.